Olá, bem-vindos. Está começando mais um programa Inspiração aqui no canal do YouTube do Partido Novo. A gente entrevista todas as semanas um empresário, um empreendedor novo para contar a história e animar quem está em casa. Se você visse quantas histórias fantásticas eles têm para contar, hoje nós temos aqui Rogério Conde, empresário da Engeterpa, que todo mundo conhece aqui na cidade. Já vou te adiantando, se gostar da entrevista, curta, comente, compartilhe e siga o nosso canal, ative o sininho para receber notificações. Rogério vai contar um pouquinho da história dele. Eu ouvi aqui nos bastidores e fiquei encantada. Parece que seu pai era um guerreiro e foi ele que começou o grande empreendimento da família, né, Rogério? Bem-vindo. Obrigado pelo convite, um prazer estar participando, e é verdade. Nós somos de uma família, né, um grupo familiar, né, uma família que trabalha praticamente unida já há muitos anos, uma empresa que agora vai completar 54 anos. O seu pai que começou a empresa, você é um empreendedor porque seguiu o caminho da família, mas seu pai começou do zero, veio para Santos trabalhar zerado, não tinha nada, começou trabalhando como funcionário e começou a criar aos poucos essa empresa. É verdade. Então, ele tem uma história muito bonita, de muita garra, de muita força de vontade. Né? Ele era paulistano, né? Conheceu minha mãe em São Paulo e conseguiu uma bolsa de estudo graças a um tio que era professor numa escola técnica, para fazer agrimensura. Se formou como agrimensor, começou a fazer pequenos serviços de agrimensura e foi passando algumas empresas. Teve uma delas que ele ficou mais tempo, que veio trabalhar como empreiteira na construção da Cosipa, em Cubatão. Uhum. Naquela ocasião, ele era agrimensor. Veio morar na obra, inclusive. Veio morar no canteiro de obra, lá em Cubatão. E ele acabou crescendo nessa empresa. Assim, os patrões dele gostavam muito dele, ele era um bom funcionário. E conseguiu galgar algum espaço lá dentro. E foi crescendo, crescendo. Saiu de lá, ele foi para uma outra empreiteira, que acabou quebrando. Né? Ele até hoje ele é muito austero com as questões financeiras da empresa, tudo, para não dar, sempre com a preocupação de dar um passo maior que a nossa perna, justamente pelos exemplos que ele teve nessa empresa, que ele falava que era uma empresa ótima, tinha tudo para crescer cada vez mais, e cada vez que os sócios ganhavam uma obra, todo mundo trocava de carro, todo mundo fazia aquela, né, aquela velha história que o dinheiro não aceita desaforo. É verdade. Então dá um medo, ele fica sempre muito receoso, e a coisa foi indo, até que essa empresa acabou ficando numa situação ruim, e para indenizá-lo, eles não tinham condição, e deram uma máquina, um rolo compressor, um rolo compactador. E aí ele pegou essa máquina, e dessa máquina ele criou a nossa empresa. Nossa. E aí lá se vão praticamente 54 anos. Que loucura. Olha aquela história do limoeiro, de pegar o limão e fazer uma limonada. Limoeiro não fazer como tem mesmo. Pessoas que têm a capacidade de dar uma volta, mesmo numa situação desafiadora. E ele começou essa empresa aonde? Era um lugar pequenininho? Então, ele começou o escritório, assim, ele fez no quartinho de empregada da casa que ele tinha com a minha mãe, tinha na Rua Bahia. Foi mais ou menos quando você nasceu? Mais ou menos quando eu nasci. Nós fazemos aniversário da empresa praticamente juntos. E antes disso, ele morou ali na Vidal Sion, né, morando num apartamentinho de aluguel. Quando ele conseguiu trazer minha mãe, casaram e vieram. Aí ele já estava tentando e foi estudando. Depois ele conseguiu fazer engenharia civil, eu fui na formatura dele, em Itatiba. Depois ele fez administração de empresas, fez vários cursos de portos, rios e canais. Seu pai é um espetáculo. Ele é quem conhece, tem muita admiração, e para nós da família é motivo de muito orgulho. E ele está na empresa até hoje. Está na empresa. Eu estava com ele agora mesmo, até pouco tempo atrás, fazendo reunião sobre os próximos passos a serem dados aí após o feriado. Você enxerga que, hoje ele tem 81 anos, como você falou, você enxerga que ele teve uma percepção diferenciada desde o começo? Porque ele veio do zero, não tinha nada, começou uma vida a partir disso e construiu uma grande empresa, os filhos continuaram. Você enxerga isso nele? Eu enxergo principalmente, eu acho que ele teve muita sorte,
Ele sempre fala isso e é verdade. Acho que a gente precisa ter um pouco de sorte, mas eu acho que Deus ajuda mais quem tem retidão de caráter, quem realmente demonstra durante uma vida inteira um espírito de solidariedade, de ser bom com os outros, porque muita coisa do que ele recebeu, ele me conta, né, ao longo dos anos eu escutei, era assim, de gente que ele conheceu durante a vida e de alguma forma ele procurou ser útil, ajudar, e lá na frente essa mesma pessoa foi lá e devolveu para ele como oportunidade. Uhum. Então eu sei que ele teve muitas oportunidades que aconteceram, acho que por força de você ser um cara correto, de você procurar ajudar, sem ficar pensando na retribuição. Acho que ela acontece naturalmente. E acabou inspirando a mim, aos meus irmãos e todo mundo que passou pela empresa ao longo desses 54 anos. Existem muitos profissionais que estão no mercado hoje e que, de alguma forma, têm muita gratidão e muito respeito por ele. Eu sinto isso, assim, no meu dia a dia, por onde quer que eu vá. Como é que foi a educação que o seu pai deu no sentido de trabalho profissional para vocês? Porque muitas pessoas deixam, às vezes, uma empresa, um legado para os filhos, alguma coisa que pode ser levada adiante, mas às vezes não ensinam os filhos a tocar a empresa, a ter essa austeridade. Isso é bem comum, aliás, né, Rogério? Você é a primeira pessoa que conquista ganha, a segunda geração gasta e a terceira, às vezes, fica sem nada. Como é que foi a educação do seu pai para que vocês continuassem e mantivessem o trabalho? Meu pai sempre foi um homem muito rígido, como profissional, como pai, né? Ele sempre foi muito rígido, com muita austeridade. Eu acho que assim, quem sabe quanto custa para ganhar dinheiro dá mais valor. Então, isso ele nunca perdeu e sempre passou para nós, assim. Mesmo, né, quando ele já estava, né, nós já tínhamos mais idade e ele já estava numa condição, né, econômica, social, econômica mais estável, nós nunca fomos aqueles, né, irmãos que estava na turma, que tinha um carro diferenciado, uma colocação, não, muito pelo contrário, a gente sempre foi, né, a família sempre foi muito discreta, ele mesmo, ele e minha mãe, sempre foram um casal que socialmente também sempre foram muito discretos, sempre mantiveram, acho que isso vem desde os pais deles, né? Eu convivi bastante com os pais, tanto do meu pai como da minha mãe, meus avós, dos dois lados também sempre foram muito simples e com muito pé no chão, né? Acho que a família tem essa característica de ser muito pé no chão. Então eu acho que isso foi passando e a gente até hoje, né, depois de um tempo, estou às vésperas de fazer 54 anos também, não é agora que a gente vai mudar. Eu acho que os meus irmãos a mesma coisa. Tem aquele senso de responsabilidade, muito ele conseguiu grande. passar? Até porque, né, a gente quando cria a empresa e você convive no dia a dia, muitas famílias dependem do nosso negócio diretamente. É muito sério, né? Muito sério. Então, se eu vier me deslumbrar, eu vou acabar prejudicando uma cadeia, né, que vem por trás. Eu acho que essa responsabilidade a gente tem que ter. Só uma questão até de sensibilidade, eu acho. Né? Rogério, você não foi de cara para a empresa? Você foi estudar uma outra coisa? O que passava pela sua cabeça enquanto jovem? Lá nos 18 anos, o que você enxergava? Então, eu me formei em Direito. Eu fiz Direito. Era a minha vontade, eu queria ser diplomata. Aí eu queria fazer a faculdade de Rio Branco, Tem que estudar muito diplomata, né? Eu queria ser diplomata. E eu sempre gostei muito de estar onde as decisões acontecem. Eu sou uma pessoa de opinião e participativa, então eu gosto de compartilhar as minhas ideias, eu gosto de comparecer no local dos debates. Eu sou daqueles caras que, quando tenho oportunidade, eu vou até em audiência pública. Eu gosto de participar da comunidade em que eu atuo. Então, eu fiz Direito e eu era apaixonado por aquilo. Cheguei a advogar por alguns anos. Mas eu fui para São Paulo, estudar em São Paulo. Mas é aquela coisa, em São Paulo eu era mais um naquela imensidão.
E aqui eu tinha um conhecimento muito grande, eu tinha um ciclo de relacionamento muito grande, e eu via as coisas acontecendo aqui, então eu não aguentava mais. Eu falei, eu quero voltar para Santos e participar do dia a dia da cidade, participar do dia a dia do entorno que eu vivo e dos negócios. Né? A nossa empresa já era uma empresa conceituada, então eu queria estar no centro das decisões. Você saiu da faculdade e veio trabalhar na Ingeterpa? Vim trabalhar na Ingeterpa. Eu, antes da faculdade, já começava, eu já sempre acompanhei meu pai, já em obras menores eu ia diariamente. Aí eu montei um Lava Rápido, comentei com você, eu montei um Lava Rápido com meu amigo Nelson Pantera, e aí a gente montou o Lava Rápido, aí acabou depois eu indo, né, precisando trabalhar mais os negócios da empresa, terminar a faculdade, aí acabei saindo, aí mesmo com a empresa, aí montei a Unique, Academia Unique, que eu acho que foi um negócio que marcou época na cidade, porque eu trouxe uma filosofia de trabalho diferente, sala VIP, a metodologia tanto de aula como de venda diferenciada. Era diferente mesmo. Foi algo marcante. A minha ideia era... Eu já estava acompanhando o mercado, eu sabia que as grandes redes, principalmente as de fora, iam vir. Então, eu queria montar 3, 4 para depois vender e fechar o mercado aqui em Santos. E foi o que aconteceu, né? Acabou. As grandes vieram, todo o sistema mudou. Exatamente. Aí acabou depois saindo, hoje é a Telha Norte, e eu acabei me envolvendo cada vez mais com as coisas da empresa, a gente acaba dividindo as tarefas na empresa, por ser uma empresa familiar, a gente divide mais ou menos. Eu acabei ficando com a prospecção de novos negócios, de novas obras, e hoje a gente está muito focado na questão do Build-to-Suit, que é o BTS, que é uma modalidade diferente, onde a gente procura encontrar um espaço, adequar o espaço para as necessidades de um cliente específico. Você agrega valor ao espaço e ganha muito. Com isso. Então, por exemplo, a Telha Norte queria vir para a Baixada, a gente conseguiu o espaço, adequou o espaço para ela, aí ela começou a operar. Né? A gente fez isso já com clínicas, com agência bancária, enfim, com várias outras coisas, supermercado, igreja evangélica, todo tipo de demanda que o cliente procura, a gente faz o investimento, né? O risco é nosso. Então, o cliente depois, a gente desenvolve o projeto em comum acordo com o futuro usuário do espaço, e a gente depois, então, ele vai pagar o aluguel diferenciado, que ele vai amenizar esse investimento que nós fizemos ao longo de vários anos. Você tem vontade de empreender. Muito. Mesmo não estando totalmente na Ingeterpa, você criou os seus negócios. Você tem essa visão de inovação? Você acha que isso é importante? Já está na pessoa que é empreendedor? Muito. Estava em você, né? Muito. Você foi eu acho que aquele que tem um pouco mais de vocação assim, enxerga mais a oportunidade. Então, eu tenho... Agora, fora, eu tenho uma participação numa startup de tecnologia de mobilidade. Então, essa questão de fosse carro por assinatura, vários outros itens que fazem por assinatura, você poder fazer locação de carro direto virtual, sem espaços físicos, né? Esses carros elétricos que você, igual tem a bicicleta, né? O sistema que usa em São Paulo é um sistema que foi criado por essa startup. Então, é questão de oportunidade. Mas eu acho que nunca eu deixo de lado ou me dedico a mais do que a empresa. Acho que a empresa que eu tenho muito orgulho, que foi criada pelo meu pai, que eu e meus irmãos hoje estamos à frente, é o legado que a gente vai deixar, né, para os meus filhos e para os meus sobrinhos, que eu acho que o maior patrimônio de uma empresa é a credibilidade que ela constrói. E eu acho que esse, sem dúvida, a credibilidade é o maior patrimônio da Ingeterpa hoje. Os planos todos que nós passamos, que lembrança você tem dos altos e baixos brasileiros? Que as dificuldades vêm, a pandemia foi uma história, mas nós já tivemos outros problemas que balançam a vida do empresário santista, não, brasileiro.
Que lembrança você tem? Como é que seu pai achava as soluções? O plano Collor, Não, foi desesperador. Uma responsabilidade enorme. As lembranças que eu tenho são de total desespero, de todo mundo. Porque você, de um dia para o outro, você não te conseguia honrar. Você imagina para alguém que tem essa tradição de austeridade, essa formação de responsabilidade. Imagina uma empresa, a Ingeterpa já teve mais de 1.000 funcionários, em época que você pagava praticamente por semana, quinzenal. Imagina você chegar e não ter condição de honrar um compromisso, né? Foi desesperador, ponto de querer vender tudo para poder... foram momentos muito difíceis. Né? A gente já teve problemas trabalhistas gigantescos. Nós tivemos um incidente, certa vez, eu era muito novo, mas eu lembro bem, de um motorista, né? Nós fazíamos a manutenção daquele oleoduto que você vê pela Anchieta, que sobe a serra. Não sei se dá para ver aquela tubulação toda. Quando vai para São Paulo, dá para ver. Aquele oleoduto vai até o ABC, vai lá, passa pelo ABC, vai lá para cima. Você tinha uma manutenção constante, pagamentos constantes, alimentação, que o pessoal de manutenção fica praticamente acampado. E certa vez, um funcionário dirigindo uma Kombi bateu de frente com um carro que estava no acostamento, com uma família inteira em manutenção. Infelizmente, faleceu todo mundo. Nossa. E você é solidário. Ele estava alcoolizado, a gente não sabia, o veículo era da empresa. Então, são situações assim que você fica... Mas, graças a Deus, a gente sempre conseguiu superar todos esses desafios. Porque não tem história facinho, não lisinha, tem sério, não tem, nada, né? Não tem. Quando você tem 54 anos de empresa, você já viu um pouco de tudo. As loucuras do Brasil, econômicas e todo o resto, porque tem problema com funcionário, eventualmente tem... Não, e a nossa questão jurídica no Brasil é muito difícil. Totalmente insegura. Já teve uma época, aqueles que são mais antigos vão lembrar, que você fazia muito prédio a preço de custo. Lembra? Fazia prédio a preço de custo. Nós fizemos vários. Se reúne, faz aquela reunião. Fazia, sempre muito na confiança, de confiar no... Escolhiam os melhores materiais e fazia. Nós fizemos vários. Certa vez a gente estava fazendo um que, no final, ninguém mais quer... Todo mundo quer acabar. Não quer mais pagar. Quer entregar logo, quer acabar. E tinham, em volta de todos os apartamentos de 4 quartos, e tinha jardineira embaixo das janelas de todos os apartamentos. Aí eu lembro de uma reunião para fechar. Não, olha, precisa impermeabilizar tudo, estamos fechando. Aí um dos adquirentes virou e falou, não, nós não vamos impermeabilizar a jardineira. Vamos deixar na convenção que as jardineiras só vaso, só vão poder ser colocadas. Não, mas é melhor impermeabilizar. Não, vamos só impermeabilizar a cobertura, as áreas comuns, as jardineiras só para vaso. Tudo bem. Esse adquirente depois vendeu, que vendeu para outro, que vendeu para outro. Alguém virou lá, deu uma infiltração e falou, não, essa jardineira tinha que ter sido impermeabilizada. Aí a gente foi lá e se defendeu, falou, não, está aqui, ó, a ata foi, né, o juiz virou e falou, não, você, o engenheiro responsável, como engenheiro, jamais poderia ter aceitado, tinha que ter forçado, mas aí eles pagavam, não interessa. Então, aí teve que impermeabilizar o prédio inteiro. Nossa. Mais de 15 anos depois. Nossa. Tem que fazer tudo E essa história as pessoas não ficam sabendo, não. Porque no Brasil o sistema muda de ideia. Muda tudo, muda as regras do jogo. E quem investiu, quem trabalha como empresário, investiu anos, às vezes tem perdas enormes. Enormes. Tem que estar pronto para isso também. Tem que estar pronto para isso também. Faz parte. Isso faz parte do empreendedorismo. Você ter dissabores, tem sucessos. Né? Aliás, fica aqui para todo mundo que quiser empreender. Não ache que vai ser na primeira vez. Nem sempre é na primeira vez. Eu conheço eu tenho vários conhecidos que empreenderam da primeira, da segunda e quebraram a cara. E tentaram uma terceira e tiveram um sucesso tremendo. Então, acontece, outros da terceira também continuaram com sucesso e nunca conseguiram.
e outros conseguiram de primeira. Mas o importante, eu acho que é a resiliência, é acreditar demais no que você quer. Meu pai acreditou demais no início da empresa. E a austeridade? Bom lembrar Muito. disso mais uma vez. Queria que você desse um conselho para quem está começando um negócio, ou quem tem um pequeno negócio, que tem que fazer conta. Muito. Se a conta não fechar, a empresa pode até ir muito bem, daqui a pouco ela quebra. Como Muito. a empresa que seu pai estava, que ia muito bem, mas não faz conta. Não se deslumbre. Não se deslumbre. Não é porque você teve... Pensa que se você der uma tacada boa, se você tiver sucesso num negócio, guarda, se reserva, porque eu tenho certeza que você não vai querer, não vai ser o primeiro. Você vai querer fazer outros. Você vai querer desenvolver mais ainda, vai querer crescer. E se você não se resguardar, se você não tiver uma reserva, você não consegue. Porque pode acontecer do segundo ou no terceiro, você ter um dissabor ou dar uma derrapada em alguma coisa, ou não prever. Porque no nosso negócio e no empreendedorismo, nada é previsível 100%. Né? Você sempre vai ter um risco. E sempre vai ter alguma coisa que vai dar errado. Não tem jeito. Por mais que você... Que nem a gente faz muita obra pública. Né? Acho que hoje nós estamos aí com mais de 850 obras entregues ao longo desse tempo todo. Disso, acho que 80% foram obras públicas. Sempre dá uma coisa errada. Sempre o poder público, por exemplo, tem o gestor, tem alguma dor de barriga, ele tira a verba que estava para esse negócio, coloca em outro, e você acaba tendo que esperar na fila para receber. E nós, nesses anos todos, nunca deixamos uma obra sem entregue. Nunca paramos uma obra sem ter terminado. As perdas existem. Muito. E você tem que aprender a lidar com isso. Muito. Não é se desesperar, perdeu uma vez, não quer dizer que o seu negócio, a vida acabou, tem que Não, achar um outro jeito. Tem que acreditar e ser muito criativo e, dependendo do momento, fechar o cinto mesmo, como nós já tivemos várias vezes. Eu lembro dos 4, ainda eu e meus 3 irmãos morando em casa, meu pai chega à noite e fala: pessoal, temos que apertar o cinto, nada de gastos extras, porque o papai está com muitos compromissos e eu não vou, talvez, ter fôlego para tudo. Então, corta tudo que puder cortar de supérfluo por um tempo, até o papai falar de novo que está tudo certo para a gente poder continuar. Que média de funcionários vocês têm hoje, quantidade? Hoje, em torno de 100 e pouco. Lidar com pessoas é outra questão importante na hora que você tem uma empresa. Você está próximo, mantém isso no RH? Como é que você lida com contratação? Quais as características que você repara nas pessoas que se aproximam para trabalhar com você? Então, no meu segmento, no nosso segmento em especial, hoje a terceirização é muito forte, né? Porque são empresas terceirizadas que se especializam. Então, por exemplo, uma empresa faz só estrutura metálica, o outro só estrutura de alvenaria, outra empresa faz só, por exemplo, acabamento, ferragem. Então, mas nós temos uma característica, por ser uma empresa muito antiga e tradicional, eu tenho no quadro de funcionários com 35 anos, vários até, 20 e tantos anos. Então, esses que são funcionários chaves, né? Os encarregados, aqueles nossos de confiança que ficam fiscalizando os serviços, toda a parte interna administrativa, tudo são funcionários já de carreira nosso, alguns que começaram no canteiro e hoje estão dentro da sede. Precisa ter. Ou precisa ter. Esse grupo ali Não, é fundamental. É fundamental, porque são funcionários que vestem a nossa camisa. Né? Então, funcionários que começaram e a gente ajudou a financiar faculdade, por exemplo, hoje são engenheiros. Então, a gente tem muita tradição, assim, né? Eu estava brincando agora, a nossa caixa, por exemplo, a responsável pelo financeiro da empresa, tem quase de empresa, quase que o tempo da empresa. Foi uma das primeiras funcionárias. É uma equipe. Eu brinco que até meu pai precisa assinar valezinho para ir lá pegar alguma coisa, poder fazer um pagamento que não estava programado, senão ela não libera de jeito nenhum.
E isso tem outros tantos que estão com a gente já há muitos e muitos anos, décadas. Bom, queria que você encerrasse a entrevista, Rogério, dando uma mensagem para quem está começando o seu negócio, ou quem tem um negócio e às vezes está meio cansado, meio decepcionado, porque no fim vale a pena, né? Vale a pena ser livre, vale a pena ter o seu negócio, acreditar, se você tem a vocação, é claro. Claro. Então, Não, é isso que você falou bem, precisa ter vocação também, porque e não é um demérito, nada, mas tem muita gente que prefere uma vida mais estável, né, não ter preocupação no final do mês, saber que vai poder contar com aquela. Não vai ter um pai, por exemplo, chegando e falando: ó, aperta o cinto, deixa de fazer isso, como várias vezes o próprio, né, se privando de muita coisa porque aconteceu. Mas eu vou falar uma coisa para você, é um orgulho tão grande cada vez que você vê um negócio que você ajudou a criar, que você teve lá desde o início, desde a concepção da ideia, a elaboração do projeto, o desenvolvimento, depois a entrega, e você passar toda vez pela frente, né? Ainda mais nessa cidade que eu amo tanto, e a gente anda pela cidade toda e vê vários empreendimentos, várias obras em que você participou. Só, por exemplo, de Pontilhão, para encerrar, de Pontilhão, esses por cima do canal e tudo, nós já fizemos mais de 30. E é muito bacana, porque cada um teve uma dificuldade, teve um segredo, teve algo que aconteceu. Então, isso é muito bacana. Então, acredita na sua ideia, você pode ter certeza que vale a pena. No final, é o legado que fica, é a satisfação do dever cumprido e das pessoas que você conhece pelo caminho, as amizades que você faz, aqueles que crescem junto com você. Então, é muito bacana você poder ter essa vontade, essa força de vontade e arriscar, tem que arriscar. Se você pudesse voltar no tempo e encontrasse seu pai vindo para Santos, lá no comecinho, antes de você nascer, o que você falaria para ele? Continua? Eu ia falar, olha, continua porque você vai fazer história. Lindo, obrigada, Rogério. Adorei conhecer sua história. Eu que Parabéns. agradeço. Obrigado. Se você gostou da nossa história, clique no sininho para receber notificação. Curta, comente, compartilhe. Toda semana tem uma história nova aqui no programa Inspiração do canal do YouTube do Partido Novo. Um beijo, até a próxima. Obrigada, Rogério. Obrigado. É isso.